O Fernando Schuller acho que aproveitou a situação para você ver aqueles textos padrões de como a democracia brasileira está em risco pelo comportamento dos ministros do Supremo, que estão criminalizando a atividade parlamentar. Aí ele começa dizendo que ameaças de Toffoli atingem o Congresso e não apenas o senador Alessandro Vieira. Se as ameaças de Toffoli atingem o Congresso, o fato consumado da cassação do mandato do Daniel Silveira e sua prisão, isso é o quê? Já não é mais ameaça, né? Porque ameaça. Porque o Daniel Silveira foi além. E aconteceu tanta coisa no Brasil. Aí acontece uma coisinha que só foi um falatório. Aí, tá me ameaçando. O que é isso aqui perto do caso do Daniel Silveira? O que é isso perto do caso do Daniel Silveira? O que é isso aqui, gente, perto de diversos casos de parlamentares? Você tá um parlamentar que eu não tenho nenhuma simpatia. Marcel Van Hatten. Ele foi lá criticar o Fábio Schor, delegado da Polícia Federal. O que aconteceu? Abriu lá um inquérito contra ele. Aqui só tá falando. O que é que eles fizeram com a Alessandro Vieira? Já fez alguma coisa? O Fernando Júlio podia até esperar. Espera aí, fazer alguma coisa, depois você se move. Seja qual for a opinião que cada um possa ter sobre o comportamento dos ministros do Supremo, sobre a própria CPI do crime organizado, sobre se houve conflitos de interesse, sobre contratação de escritórios e das esposas, os parentes, sobre o tema do resort, seja qual for a visão de cada um, é completamente inaceitável que o ministro do Supremo, no caso Toffoli, faça uma ameaça direta ao Senado Federal. O que aconteceu hoje nesta terça em Brasília? O senador Alessandro Vieira apresentou seu relatório. É a sua função como senador apresentar um relatório. Ele pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo e o PGR. Pode-se questionar o detalhe dos pedidos. Cabe à CPI enxergar suas conclusões e demandar. A CPI não tem poder de ir além do relatório. Demanda ao PGR, o próprio Senado, no que diz respeito a crime de responsabilidade. Cabe à CPI estipular suas investigações. A CPI deveria ter continuado, na minha interpretação. Ela foi encerrada porque a CPI decidiu depois de uma decisão do próprio Supremo. Mas não importa. A questão é que o senador Alessandro Vieira fez o seu trabalho, pediu o indiciamento, e a partir dali você tem uma resposta do Supremo por parte dos ministros Dias Toffoli. Aqui vou deixar claro, não é uma posição, na minha visão, pelo que se viu, majoritária, de uma ameaça dizendo o seguinte: olha, teremos que analisar a cassação. Ele falou caçar um senador. E Deltan Dallagnol ainda era procurador quando defendeu crime de responsabilidade, ou seja, o impeachment de Bolsonaro, por defender mais segurança nas eleições. Por conta das urnas, 2021, eu tô lá, eu queria que o Bolsonaro fosse impeachmentado. Aí eu vejo assim um caso desse do Alessandro Vieira, é tanta comoção que eu fico me perguntando, será que essas pessoas viveram no mesmo Brasil que eu vivi? O que essas pessoas estavam fazendo durante o governo Bolsonaro? O que é o caso Alessandro Vieira frente a casos já consumados envolvendo os bolsonaristas, em especial o Jair? O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: tanto que o relatório do Alessandro Vieira pede o indiciamento dos ministros por estas suspeitas, que, vamos lá, estão em toda a imprensa, estão em todos os editoriais, que são sabidamente, publicamente, que obviamente implicaram na suspeita de conflitos de interesses, de uma relação direta com o Vorcaro, da compra das ações, etc, 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 do voo de jatinhos, das festas de charutos, uísques, etc, a contratação de escritórios de familiares. Bom, se isto não é um motivo suficiente para indiciamento, tudo que se discutiu na mídia, tudo que se revelou dos contatos, das mensagens, dos prints, nada disso aconteceu. Quando o senador Alessandro Vieira cumpre finalmente o papel das instituições, e a primeira instituição do Congresso, a CPI do crime organizado, que produz um relatório onde isto é sistematizado e é pedido indiciamento, o que o Supremo faz na figura do Toffoli? Eles vão caçar esse senador, o senador deve ser caçado, né? Ou pode ser caçado. Será que vai ser? Vou esperar para ver. Não vou bater o martelo, não. Tenho dúvidas. Às vezes pode ser só um teatro. Vamos analisar a situação. Gilmar Mendes foi mais moderado. Ele disse no final de sua mensagem que isto deve ser apurado pela PGR. Na minha visão, também é um equívoco. O Mendes tem um ponto quando ele diz que habeas corpus concedido pelo Supremo não pode ser motivo para indiciamento. Pode ter outras questões, a quebra do princípio do juiz natural, tudo isso tem que ser devidamente apurado, analisado, investigado, enfim. Mas o ponto central neste momento é que é inteiramente inaceitável esse tipo de ameaça institucional que não é contra o Alessandro Vieira, que é um senador moderado, que não é um senador bolsonarista, nem lulista. É um senador muito independente, tem conhecimento jurídico, e fez um trabalho sério durante todo esse período. Sério? O Alessandro Vieira estava aí, não tem 3 semanas, 2 semanas, lacrando nas redes sociais, pegando o caso aí do Master, falando que abriu uma nova CPI, e chamando os outros de rabo preso, atacando o Flávio Bolsonaro. Trabalho sério. Claramente o Alessandro Vieira é um fanfarrão. Você pode concordar ou não. Não é uma ameaça contra o senador Alessandro Vieira, é uma ameaça contra a autonomia do Senado e do Congresso.
Porque se vai ficar, vamos assim, consubstanciado no Brasil que você tem uma CPI, o relatório não agrada ministro do Supremo e ele vai ser acusado, ou não agrada eventualmente a Justiça Eleitoral, alguma autoridade do Judiciário, e a partir dali haverá uma ameaça de cassação direta feita dessa maneira. Nós temos um grande problema para o equilíbrio de poderes no Brasil, para a nossa própria democracia. Só perceber isso agora? Só perceberam isto agora? Eu não consigo me conectar emocionalmente com o caso. Como é que eu torço para o Alessandro Silveira se dar mal por tudo que ele aprontou na história do país? Eu acho que é karma. É o sujo falando do mal lavado. Mas enfim, tanto Gilmar quanto o Dino usaram do mesmo expediente, do mesmo termo, basicamente, né? Gilmar critica a CPI e diz que relatório de indiciamento é erro histórico. Dino rebate CPI e diz que pedido de indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonê é irresponsabilidade e erro histórico. De forma oportunista ou não, é a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. A gente vai poder contar. Daqui a 10 anos, e falar, rapaz, você lembra que o caso Master foi tão absurdo? E nada foi feito? Rapaz, na época até pediram para responsabilizarem os ministros. Uma ação como essa, ela traz um dividendo eleitoral. Ela coloca uma certa pimentinha na situação e tá todo mundo na rede social reclamando, né? Não é porque eu não tenho nenhuma preço para o Alessandro Vieira, que eu também não acho curioso o que está acontecendo e torcendo aí pela briga. E eu acho que vocês também, né? Tá todo mundo torcendo pela briga. Aí a CNN vai fazer uma análise. A CPI do crime acirra o desgaste do Supremo, exatamente. Colocou lenha na fogueira. Amplificou o tamanho da confusão. Aqui ainda era 1 hora da tarde. O relatório ainda não havia sido rejeitado. Lula possivelmente já estava entrando em campo nesse momento, para tentar blindar os seus amigos. Ele falava, o adiamento da sessão para a leitura do parecer final da CPI do crime organizado intensificou o desgaste existente entre o Supremo e o Legislativo. A decisão foi tomada pelo Contarato, que é do PT e era o presidente da comissão, transferindo a sessão inicialmente marcada para 9 da manhã para as 2 da tarde. O cenário atual da CPI do crime organizado é semelhante ao que foi observado na CPI do INSS, mas com um ingrediente adicional. O relatório final vem com essa ideia de fazer barulho. Claro que esse é um elemento a mais de desgaste para um Supremo Tribunal Federal que já está desgastado. No mesmo horário que sai essa nota, ali, em torno de 1 da tarde, ministros do Supremo apostam no Lula, no governo, para derrubar pedido de impeachment e minimizam o relatório da CPI. Relaxa aí que o Lula vai resolver. A Brígido dizia, integrantes do Supremo preferem não articular diretamente com parlamentares a derrubada do texto. Eles apostam na atuação do governo federal. Se movimenta neste sentido há semanas. Deixa aí que o Lula vai resolver. Não vai precisar fazer nada não. Deixa que o Lula resolve. Os bastidores, integrantes da base governista no Congresso e representantes do Palácio do Planalto tentaram uma mudança na composição. Tentam. Aqui estavam tentando. E eles conseguiram. Eles estavam tentando a mudança na composição da CPI para garantir maioria contrária ao relatório do Alessandro Vieira. Pois bem, o tempo passou. A CPI rejeitou o relatório que atingia ministro do Supremo após a articulação de governo e do tribunal. Parece que eles ficaram com receio de deixar tudo na mão do Lula. Vai que o Lula não trabalhasse o suficiente, não entregasse o resultado. Também deram uma ajudinha. A operação desta terça para a rejeição do texto de Vieira envolveu a troca de 3 membros da CPI momentos antes da votação. Nomes de oposição e adversários do Supremo foram substituídos por governistas. Saíram os senadores Sérgio Moro e Marcos Duval, e entraram Tereza Leitão e Beto Faro, ambos do PT. Além disso, Soraya Tronic se tornou titular no lugar de Jorge Cajuru. As trocas de Moro e Duval foram feitas pelo líder do MDB, Eduardo Braga, que é governista e próximo do Batoré. Antes de eu avançar, né? Aí você fala assim, nossa, vejam só. O Moro, o Alessandro Vieira, a turma antagonista, os lavajatistas como todo, toda essa turma defendeu a CPI da Lava Toga. Aquele momento de imbecilização do povo brasileiro. Enquanto isso, os bolsonaristas foram atacados por essa gente, foram acusados de querer blindar o Supremo, de passar pano para absurdos e tudo mais. Aí agora você tem essa situação. Essas pessoas que defenderam lá atrás a CPI da Lava Toga tiveram agora em mãos, inclusive a relatoria, o Alessandro Vieira, a relatoria. Qual foi o resultado que ele entregou? Qual o resultado que entregou? Não conseguiu nem aprovar o relatório. Terminou com 6-4. O relatório foi rejeitado. Não conseguiu impedir uma manobra regimental. Tinha como ele impedir? Não tinha, gente. E esse que é o problema do Brasil. É um monte de político lacrador que não tem a mínima vontade e interesse de ajudar na politização do povo brasileiro para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eles pegam as mais diversas situações e não trabalham para entregar resultado. Trabalham para lacrar. O objetivo é lacrar. Temos que lacrar. E tá aí a lacração. Fez o que nada. O que foi que aconteceu nesse caso? Isso aqui teria tudo a ver. Isso aqui iria ser a mesma coisa que acontecer. Uma CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga não era para investigar os ministros do Supremo? Não era? Agora que o Senado
está mais à direita do que no governo Bolsonaro, eles não conseguiram. Imagine se aqui fosse feito durante o governo Bolsonaro. Porque essa troca aconteceu como? As vagas das CPIs no Senado são divididas proporcionalmente entre blocos parlamentares, que são blocos formados por partidos. Quem determina quais senadores vão compor as vagas de um determinado bloco é o líder desse bloco. Mas, em um momento em que o bloco formado por MDB, PSDB, Podemos e União Brasil passa por uma mudança de liderança, as trocas foram determinadas por Eduardo Braga, que é vice do bloco do MDB, maior partido do governo. É muito fácil ficar brincando de ser político no Brasil, lacrar, ganhar like na rede social. É mais fácil ainda quando você ainda investe dinheiro em impulsionamento para aumentar o seu engajamento com a quantidade de visualizações. Inclusive comprar seguidores, né? É a nova moda dos políticos até da direita. Se explicar para o povo o que está acontecendo, aí não vale a pena. Essa CPI, óbvio que ia terminar desse jeito. Era só olhar a composição. É só olhar a composição do Senado. É uma frase que eu já usei várias vezes, que todas essas coisas já foram decididas em outubro de 2022. E eu sempre digo, o que eu quero falar com isso é que a composição do Senado, que saiu das urnas em outubro de 2022, ali já estava certo e diversos assuntos iriam seguir por um determinado caminho. E ficar gerando especulação, ou então aquelas campanhas, cobre o seu senador para ele fazer isso, para ele votar contra. Cobre o seu senador. Quem quer cobrar é só a direita. As pessoas que a direita votou já vai votar de acordo com o interesse da direita. Aí o pessoal chega lá, não, vamos cobrar o cara do Estado, você não vai mais se eleger. Quem vai votar em você? Mas você não ia votar. Ninguém ia votar na Alcolumbre, não ia votar agora. Ninguém de vocês votar no contrato do PT, também não vão continuar sem votar. Então, essa pressão de rede social, ela não é tão efetiva. Óbvio que você tem que reclamar, você tem que expor. O objetivo central é usar essa situação que gera indignação para você acordar mais mentes e trazer as pessoas para o nosso lado, para termos mais votos, e aí sim a gente conseguir mudar a configuração do parlamento. Mas enquanto isso, é extremamente necessário que as pessoas comecem a entender como funciona o parlamento. Aquela história do melhor perder de pé do que ganhar de 4. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Não é assim que as coisas funcionam, gente, no parlamento. Girão, também suplente, disse que a troca era uma manobra difícil de digerir e tinha digitais do Planalto. Ele defendeu a aprovação do texto e acusou a tropa de choque de Lula de agir para derrubá-lo. O mesmo Girão queria me convencer, me ligou, passou mais de 2 horas no telefone e ainda falou que não, vou fazer questão de falar, é a estratégia do PL, é uma estratégia honesta e faz sentido, porque o PL tem uma bancada grande e o PL vai ter direito a comissões. Isso quando ele queria ser candidato. Não, eu vou falar isso daí. Falou porcaria nenhuma. Mas ele queria me convencer no telefone que se nós começássemos uma campanha pública, onde as pessoas colocassem pressão para que a disputa pela presidência do Senado, na eleição da presidência do Senado, os votos fossem públicos, a direita poderia vencer. Existia uma chance. Que chance? Que chance? O regimento diz que o voto é secreto. Eles vão querer mudar o regimento para favorecer a direita por pressão de Twitter. É óbvio que o político, como é o Girão que me ligou naquele momento, ele só queria me cooptar para eu falar dele, falar bem, e aí a audiência, vocês, despolitizada, fala, nossa, como o Girão é um herói, ele perdeu de pé, lutou até o último momento, e colher realmente algum dividendo real, algo que dê pra gente utilizar para avançar com a pauta, tentar travar o governo, enfim, fazer qualquer coisa, isso deixa pra lá, isso não é importante não.